Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Colossenses e nós estamos no capítulo 3. E hoje o nosso tema é sobre o lar cristão, as nossas relações interpessoais. E nós vamos então fazer essa meditação nos versículos 18, 19, 20 e 21 do capítulo 3, que diz assim: Esposas, submetei-vos aos vossos maridos como convém em Cristo. Maridos, amai as vossas esposas e não sejam rudes com elas. Filhos, obedeçam aos vossos pais em tudo, porque assim é agradável ao Senhor diante dele. Pais, não exaspereis os vossos filhos para que não se desanimem. Nós temos aqui, então, Paulo instruindo aos colossenses sobre a conduta apropriada para os membros da família cristã. Paulo exorta os membros do lar cristão e essas exortações elas continuam até o capítulo 4. Seus conselhos para esposas, para maridos, para filhos, para pais, para servos e senhores. A princípio pode parecer uma mudança abrupta de assunto, levando-se em conta as questões que até aqui ocuparam a nossa atenção, a atenção do apóstolo Paulo, nos temas mundanos, como os afazeres de casa. Isso, no entanto, tem muito significado. O lar cristão, Deus considera uma força de importância vital na vida cristã. O conhecido ditado, a mão que balança o berço governa o mundo, contém verdades que ultrapassam o que se vê à primeira vista. A unidade da família foi projetada por Deus para a preservação de muita coisa valiosa nessa vida. À medida que cada vez menos atenção é dada ao lar, a civilização se deteriora. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo ensina que Deus ordenou que o lar fosse um ambiente para o desenvolvimento de virtudes e qualidades espirituais, de maneira que o caráter seja formado e provado no lar. E do lar venham as qualidades apropriadas, então, para a liderança na igreja. Nos versículos que se seguem, encontramos alguns princípios fundamentais para o estabelecimento de um lar cristão. Então, ao meditarmos nessa sessão, nós devemos atentar para os seguintes deveres. Deve haver um altar da família, ou seja, um tempo reservado diariamente para que a família se reúna a fim de ler as Escrituras e orar. O pai deve ter uma posição de autoridade e exercê-la com sabedoria e amor. A esposa e mãe deve reconhecer que sua primeira responsabilidade para com Deus é com sua família, e isso é no lar. Via de regra, não é bom a esposa ter um emprego fora de casa. No entanto, há casos que isso é necessário. O marido e sua esposa devem apresentar um exemplo piedoso aos filhos. Devem estar sempre unidos em concordância em todos os assuntos, incluindo a disciplina dos filhos quando for preciso. A unidade da família deve ser mantida. É possível que a dedicação exagerada aos negócios, à vida social e até ao serviço cristão leve muitas vezes o sofrimento dos filhos pela falta de afeição, de instrução, de disciplina e de companhia dos seus pais. Muitos pais já tiveram de confessar pesaroso acerca dos filhos e filhas desobedientes. 1 Reis 20:40 nos diz: estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Com respeito à disciplina dos filhos, 3 regras cardeais são sugeridas.
Não se deve castigar enquanto se está zangado. Nunca se deve castigar injustamente. Nunca se deve castigar sem explicar a razão do castigo. É bom que os filhos aprendam a levar o jugo na mocidade. Ou seja, aprendam a disciplina do trabalho, aprendam a aceitar responsabilidades e também o valor do dinheiro. Acima de tudo, os pais cristãos devem evitar expressões ambiciosas, mundanas e carnais diante dos seus filhos. Em vez disso, devem apresentar constantemente o serviço do Senhor como uma maneira mais proveitosa de gastar a sua vida. Alguns podem dar esse exemplo servindo ao Senhor em tempo integral. Outros podem servir de exemplo mesmo ganhando o pão cotidiano numa ocupação secular. Em ambos os casos, porém, a primeira consideração deve ser servir ao Senhor, quer no trabalho, quer em casa, enfim, aonde quer que estejamos. Nós devemos estar sempre conscientes de que estamos representando Cristo, o nosso Salvador. E assim cada palavra, cada ato, cada atitude deve ser digno dele e principalmente governado pelo seu Espírito. A primeira junção aqui no versículo 18 é dirigida às esposas. A ordem é que sejam submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Segundo o plano divino, o marido é o cabeça do lar. A mulher foi dada o lugar de submissão ao seu marido. Ela não deve dominar nem ser líder, sim seguir a liderança do marido, em tudo o que não prejudique a lealdade dela a Cristo. Há situações em que a mulher não pode obedecer ao marido e ao mesmo tempo ser fiel a Jesus. Em tais circunstâncias, sua primeira lealdade é devida a Cristo. Se o marido é tímido, esse versículo ensina que a mulher deve ajudá-lo, complementando o papel dele no lar, mas sem usurpar o lugar dele só pelo fato, neste fato. 3,19 diz assim: o modo como Deus equilibra as coisas em sua palavra é maravilhoso. O apóstolo não restringe seus conselhos às esposas, ele prossegue mostrando aos maridos que eles têm responsabilidade, que devem amar a sua esposa e jamais tratá-la com amargura, com aspereza, com rudeza, com irritação, com raiva, com ira. Esses simples preceitos foram seguidos. Se forem seguidos, muitos problemas da vida conjugal podem desaparecer e os lares serão mais felizes no Senhor. Realmente nenhuma esposa teria objeção alguma em se submeter a um marido que a ame-a de verdade. É digno de nota que a Bíblia não afirma que o marido deve obrigar a sua esposa a obedecer-lhe. Caso ela não queira obedecer, ele deve apresentar a questão a Deus. A submissão da mulher, ela deve ser voluntária, como convém ao Senhor. Já os filhos são aconselhados a obedecer aos seus pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em todas as épocas em que manteve famílias unidas, foram dois princípios muito simples. Primeiro, respeitar a autoridade e obedecer à autoridade dos pais. Nesse versículo temos o segundo princípio. Observe que essa obediência deve ser em tudo, ou seja, quer nas coisas agradáveis, quer naquelas que, segundo a sua natureza, não são tão agradáveis. Filhos cristãos cujos pais não são crentes, às vezes se acham em situação difícil. Querem ser fiéis ao Senhor e, ao mesmo tempo, precisam respeitar a vontade dos seus pais. Então, nós precisamos incentivá-los a honrarem os seus pais. Deus também irá honrá-los quando respeitarem os seus pais e honrarem os seus pais. Enquanto estiverem morando debaixo do mesmo teto que seus pais, terão obrigação de obedecer-lhes. Claro que não devem fazer nada que contrarie o ensinamento de Cristo. Por isso, nós precisamos entender desta maneira que precisamos dar bom testemunho diante dos nossos pais se eles não forem cristãos, e poderão assim tentar ganhá-los para o Senhor. Agora, o versículo 21 diz que os pais não devem irritar os filhos para que não fiquem desanimados.
É interessante que o conselho é dirigido aos pais e não às mães. Será que isso não revela que o perigo de um pai cometer esse erro é maior que fosse com uma mãe? Talvez a tendência maior das mães seja mimar os seus filhos e os pais irritá-los. Então, aqui nós temos esses conselhos preciosos para que um lar cristão seja abençoado pelo Senhor. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!